vim para cá, falei para Carol, seremos um grupo de corajosos hoje. Tá bom pra ficar em casa, né? Chuvinha, tudo mais. Will, dá um pouquinho. Obrigado. Nós estamos falando sobre o que nós estamos falando? Quem sabe, estava aqui no mundo. Uma comunidade centrada no Evangelho. O que vocês aprenderam aí domingo passado? Para quem estava aqui, né? Claro. O que vocês aprenderam aí? Me contem. Nada? Ninguém aprendeu nada? Pode falar, tem sempre os melhores alunos nerds que não querem falar, pode falar. Não? Tá bom. Deixa eu ver se eu aprendi alguma coisa. Então nós estamos falando desde o domingo passado, nós vamos caminhar um pouquinho aí nos próximo mês, entraremos em julho, falando sobre ser uma comunidade centrada no Evangelho. Nós fomos criados e redimidos para viver em comunidade. E isso, irmãos, é muito importante para que eu e você possamos entender que eu e você fomos criados e fomos redimidos pelo sangue de Cristo para viver uma vida em comunidade. Viver uma vida em comunidade é fazer parte de uma comunidade, é se envolver, é estar junto, ligado de alguma maneira com uma comunidade. Por quê? Porque é na comunidade que eu e você somos realmente transformados. É na comunidade que eu e você somos realmente transformados. Às vezes nós oramos, pedimos para Deus e oramos e falamos: Deus, me dá pedir um carro é fácil, que Deus pode te dar um carro, mas quando a gente pede, por exemplo, sabedoria, Deus me dá, vou usar paciência mais legal, Deus me dá paciência. Aí a gente acha que Deus vai fazer um download, né, de paciência nas nossas vidas, e na verdade, a gente sabe muito bem o que fazer para ser paciente, mas como é que a gente vai desenvolver isso? A gente só vai desenvolver a paciência, a gente só vai desenvolver a temperança, a gente só vai desenvolver amor, a gente só vai desenvolver o que for se a gente for testado, se a gente for instigado a viver o momento. Você quer ser paciente? Com certeza, você pede paciência para Deus, com certeza terão os motivos, momentos na sua vida que você vai ser instigado a ter paciência. Aí você fala: não tive, porque Deus não me deu. Na verdade, Deus dá, viu, irmãos? Até porque o Espírito Santo que habita em nós tem um monte de fruto, né? E se nós temos o Espírito Santo, está tudo aí. A gente só precisa não deixar que a carne que fale mais alto, e sim que o Espírito fale. Só que essa transformação e buscar o amadurecimento, e buscar, irmãos, não sermos mais meninos, irmãos. Eu tenho 42 anos, você pode ter mais, pode ter menos. Fizer lá no meu currículo cristão, desde que eu me conheço por gente, com 5, 6, 7 anos eu estou na igreja, irmãos. Vivendo em comunidade, para que eu seja o quê? Para que eu seja transformado, para que eu seja moldado, para que eu cresça, para que eu amadureça. Só que existem vários fatores que atrapalham essa vida em comunidade. Vários. E esses fatores fazem com que eu e você sejamos centrados em nós mesmos e em nossos interesses. Eu não sei o que é o interesse da comunidade, eu não sei qual é o propósito da comunidade, eu não estou preocupado com o que está acontecendo com a Ana, eu estou preocupado com o meu amigo, eu estou preocupado comigo, eu estou centrado em mim. A pastora Elise mostrou 5 deles no final da mensagem na semana passada: autoconfiança, autossuficiência, autodefesa,
presunção e vontade própria. E essas são algumas das coisas que fazem com que a gente não tenha uma vida centrada no Evangelho, que é ter uma vida centrada na comunidade. Quando é o nosso egocentrismo que reina, nós vamos viver um dilema de encarar a comunidade. Quando eu falo comunidade, estou falando daqui, desse grupo que está aqui. Nós vamos viver a comunidade de duas maneiras. Existem dois jeitos de nós vivermos a comunidade. Ou nós vamos viver com a comunidade de uma maneira funcional, ou nós vamos viver de uma maneira formativa. E eu vou explicar isso para você. Se nós pensarmos, irmãos, nos nossos relacionamentos aqui dentro da comunidade, em termos de que você olha para quem está do teu lado e pensa, o que ele pode fazer por mim? O que eu posso me aproveitar desse irmão? O que ele pode fazer por mim? Então, irmãos, nós estamos vivendo uma comunidade que é somente funcional. Mas se os nossos relacionamentos, irmãos, tivessem um propósito mais transcendente, se tivessem um propósito mais transcendente, se em cada amizade, irmãos, cada interação fosse concebida, ou é concebida por Deus, para quê? Para nos formar, para nos moldar, para nos mudar espiritualmente. E se fosse assim, irmãos? E se cada interação, hoje nós chegamos aqui, tivemos várias interações, várias conversas, várias situações, do cafezinho ao ajuste numa música, nós tivemos várias interações, e se cada uma dessas coisas fosse propositalmente para nos transformar, e eu quero te dizer que, de acordo com a Bíblia, essa é a intenção de Deus. Cada relacionamento em nossa vida tem um propósito formativo, de nos formar, de fazer com que a gente possa evoluir, de fazer com que a gente possa crescer. E essa é a intenção de Deus para nós. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos na comunidade, que cada relacionamento em nossa vida tenha um propósito de nos formar, de fazer com que a gente possa ser melhor amanhã ou hoje do que fomos ontem, que a gente possa sair daqui nessa manhã realmente impactados pelo poder da palavra de Deus, porque nós estamos sendo formados por Ele. Nós estamos sendo formados por Ele. Esse é o motivo de você estar aqui, irmãos. E eu confesso algo para vocês. Nós combinamos de algumas semanas atrás, eu e a Elise combinamos de trazer esse material. Eu confesso que eu não conhecia o material, a pastora Elise conhecia. E eu disse aqui domingo passado, quando olhei aquelas 5 coisas, né? Autoconfiança, autossuficiência, autodefesa, presunção e vontade própria. Eu falei, caramba, eu reprovei em várias dessas. E essa semana eu estava olhando sobre esse material, porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu falei isso, muitas vezes eu pensei dessa maneira. Não sei se você já ouviu isso, eu posso ter falado para alguém, eu já ouvi isso de alguém, e eu falei, por que a gente vai na igreja? Eu não preciso ir na igreja. Não preciso ir na igreja. Eu, pessoalmente, eu não preciso ir na igreja. Estou bem, eu podia ficar lá na minha casa, mas eu vou, porque existem irmãos que precisam ou necessitam da minha presença lá, para um abraço, para uma série de coisas. Isso não é uma mentira, isso não é uma verdade, talvez seja uma meia verdade. Quando eu pensei nisso, eu falei, cara, quanta presunção da minha parte imaginar que eu estou lá para que eu possa abençoar as pessoas. Eu sou pastor, não preciso de nenhum de vocês, estou aqui nessa manhã para vocês serem abençoados. Recebam. Eu estou aqui para ser formado, eu preciso dos irmãos, os irmãos abençoam a minha vida. Cada conversa nessa manhã, cada situação que aconteceu nos últimos dias, cada coisa, irmãos, sejam elas boas ou sejam elas ruins, porque muitas vezes não são todas boas. Todas essas interações são para que eu cresça, para que eu seja moldado. Então eu preciso estar aqui sim, porque é aqui na comunidade que Deus vai manifestar o propósito que
ajeitar uma coisa ou outra, Leandro, tu precisa ajeitar isso aqui, precisa ouvir mais, precisa ser mais paciente, precisa amar mais, precisa servir mais. É aqui, irmãos, é por isso que eu estou aqui. Eu posso estar aqui para te abençoar, como você está aqui para me abençoar também, mas eu estou aqui para que Deus possa me moldar. E o dia que eu achar que eu já não preciso estar aqui para ser moldado, irmãos, ou Deus me leva, me arrebata, está muito perfeito, vai embora. Se eu continuo aqui, irmãos, é porque eu não estou nada perfeito. Eu preciso de alguma maneira ser transformado por Deus, e eu vou ser transformado aqui, através da palavra de Deus, através dos relacionamentos. Por isso que a gente está aqui, irmãos. Não existe, eu gosto de falar isso, penso isso muitas vezes há muitos anos, não existe carreira solo no Evangelho. Ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. São três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus tinha 12, irmãos, e tinha 3 que ele andava mais juntinho. Ninguém é feliz sozinho. Eu queria ler 2 versículos para você. Esse ficou pequenininho, que é muito... Mas se você quiser abrir a tua Bíblia aí, abre em Atos 17, versículo 26 e 27. Atos 17, de 26 a 27. O versículo diz: de um só, mas na verdade a gente sabe que é Deus, né? Então Deus de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que esses povos deveriam habitar. Então Deus, vamos abrir uma explicação aqui. Deus fez todos os povos para que povoassem a terra e determinou, estabeleceu os lugares exatos que esses povos deveriam habitar. É isso que está dizendo o texto, tá bom? Se eu errei na interpretação, alguém me corrige aí, que ainda dá tempo. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Eu preciso ler Romanos também, Romanos 36, que é um versículo conhecido. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Irmãos, Atos diz para nós que a gente não foi colocado, Deus colocou a gente em um lugar, em uma situação. Então, o que eu quero te dizer é que você está aqui na comunidade, porque Deus colocou você aqui. Podia estar em outros lugares. Tem gente que vem lá de Cubatão, tem gente que vem lá da Divisa, tem gente que vem de Canaã, tem muitas outras igrejas nesse caminho, mas Deus trouxe você até aqui, Deus colocou você até aqui. Atos 17, 26, Deus planejou isso, os povos, e colocou todo mundo encaixadinho onde tinha que colocar. E Romanos 11, 16 diz que tudo é para Ele, tudo é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Isso inclui, irmãos, todas as coisas inclui os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, as nossas amizades, essa interação que nós temos, procedem dEle e são para Ele. Por isso que a comunidade que nós estamos, integramos e fazemos parte, não é um acidente. Você tem um propósito de você estar aqui, porque Deus usa vocês, irmãos. Deus usa cada um de vocês falo isso sem nenhuma, presta atenção no que eu vou falar, para que você entenda como eu estou entendendo nessa manhã. Deus usa vocês, cada um de vocês, todos aqui, todos, para me moldar, para me formar, para me ajudar no meu processo de santificação, de purificação, do que seja. E assim que os nossos relacionamentos vão se interagir, assim também como eu abençoo, assim como eu também vou interagir com você, e assim nós vamos viver em comunidade crescendo. Por isso, irmãos, você não está aqui por acaso. Beleza? Como disse meu sobrinho. Beleza? Você não está aqui por acaso, irmãos. Tem um propósito de você estar aqui. Aqueles que não estão é porque o propósito de Deus fez com que eles não estivessem mais aqui. Em algum momento mudou-se a intenção, a ideia, e foram ser moldados e transformados em outro lugar. Então aqueles que estão aqui, ainda que permanecem, são para que
sejam moldados, transformados aqui, irmãos. Agora, por nós mesmos, irmãos, muitas vezes a gente deseja estar no centro da nossa vida, estar no centro dos nossos relacionamentos. E quando nós nos colocamos no centro, irmãos, nós estamos traduzindo nossa mentalidade, as nossas atitudes numa visão funcional da comunidade. E quando nós somos o centro, quando eu sou o centro, então a comunidade pode me servir no quê? O que esses irmãos aqui podem me servir? No que eles podem me abençoar? O que eles podem ser bom para mim? O que eles podem me ajudar? De que maneira eles podem me ajudar? O que essa comunidade pode fazer por mim? Essa é uma comunidade funcional. Se você está aqui e pensa dessa maneira, eu te convido a você se converter a viver uma vida numa comunidade formativa e não numa comunidade funcional. Porque não sou eu que estou no centro. Quem está no centro é Deus. Deus é o centro de tudo. Romanos 11:26, todas as coisas são dele, por ele e para ele. Portanto, irmãos, tudo na nossa vida, inclusive os relacionamentos, estão sempre dizendo a respeito, em última instância, não a mim, mas a Deus. Cada luta, cada conflito, cada relacionamento, cada interação são oportunidades para que a gente possa adorar a Deus com mais intensidade. Como o Vini falou aqui, quanto mais próximo de Deus a minha adoração fica maior, porque não é possível que eu entenda a Deus e não viva uma vida de adoração, uma vida de estar prostrado, visualizando, entendendo o quão grande Ele é. Tudo isso são oportunidades para que eu possa adorar a Deus, para que eu possa cada vez mais ser formado à imagem dEle. Então, irmãos, nós temos um desafio nessa manhã de entender, primeiro, aonde eu não devo estar. Porque quando eu estou no centro, eu vivo uma comunidade funcional. E quando eu estou no centro, irmãos, então cada situação, cada conflito vai sempre conduzir a uma polarização, vai sempre ser uma questão eu contra você, uma guerra, uma situação assim. Já que eu sou o centro, então eu preciso me sentir honrado, eu preciso ser lembrado. Como é que eu não sou honrado aqui? Eu sou pastor, dou minha vida aqui pela igreja. Como é que eu não sou honrado nesse lugar? Por que eu estou sempre? Eu mereço. Quando você vai se encontrar com uma situação onde tem que ter um ajuste, onde tem que ter uma conversa, onde tem que ter um assento, irmãos, nós vamos olhar sempre assim, tá bom, vai. Eu estou um pouquinho errado também, mas quem está mais errado é ele. Eu preciso mudar 10%, ele precisa mudar os 99%. Esses são pensamentos de quem vive, irmãos, numa comunidade somente funcional. E quem vive nesse tipo de comunidade, onde o centro sou eu, onde eu penso em como as coisas podem me beneficiar, eu vou pensar muitas vezes, irmãos, nos relacionamentos de uma mentalidade econômica. Mas disse, o que eu ganho nisso aqui? Ou, de contrapartida, quando eu penso, caramba, mas se eu tiver que me relacionar um pouco mais aqui com o Vinícius, eu vou precisar gastar tempo, eu vou precisar gastar minha energia para acertar isso, para viver isso, muitas vezes dinheiro, uma série de coisas. Será que isso realmente vale a pena? Será que se eu investir isso na vida do Vinícius, eu vou ter algum retorno? Essa é a mentalidade de alguém funcional. Olha os relacionamentos somente calculando o que se ganha ou o que se pode perder. E a terceira coisa, irmãos, é que alguém vivendo uma comunidade funcional acaba usando o outro, usando o irmão, quem está do seu lado, para obter o que realmente deseja, tudo para o seu próprio proveito.
tudo para mim. Temos as três principais coisas que indicam se nós estamos vivendo uma vida, uma comunidade funcional ou não. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus para nós é que nós vivamos não dessa maneira, mas vivamos numa comunidade formativa, onde Deus é o centro de tudo. E quando Deus está no centro, quando nós vivemos um lugar onde nós seremos formados, onde nós entendemos que estamos aqui, somos falhos mesmo. Ninguém está aqui é perfeito, aqui é proibido, gente perfeita não entra aqui. Pode ir para outro lugar, para o céu. Mas se nós enxergarmos que nós estamos nesse processo, irmãos, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, eu entendo que só lá no céu, mas que a gente possa amadurecer, a gente vai entender que todo conflito é oportunidade de crescimento no Evangelho. Não se trata mais de uma guerra, eu contra você, é eu contra você, há anos que eu caminho assim, outra contra você. Na verdade, essa é uma situação, irmãos, onde nós podemos ver até isso, o sinal do amor de Deus. Se nós estamos lidando com situações que nos incomodam, situações difíceis, nós podemos nos animar, porque isso significa que Deus ainda cuida de nós, que Deus olha por nós e está nos ajudando, está nos induzindo, está nos desafiando a que possamos crescer, irmãos. Precisamos crescer a cada dia. Estamos aqui na comunidade para sermos ajudados, sermos desafiados a crescer. Viver uma comunidade formativa, irmãos, é aprender a pensar nos relacionamentos com mais graça. Tudo que eu não desejo fazer, muitas vezes se torna uma oportunidade para que eu confie na graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Eu seja então movido a amar o próximo como a mim mesmo. E eu não preciso criar uma teoria muito grande, muito longa, para ter certeza que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo, porque Deus me amou com tamanha generosidade quando Ele enviou o seu Filho para morrer por mim. E aí eu posso então amar, irmão, sem esperar nada em troca. E se eu posso amar sem esperar nada em troca, eu posso amar as pessoas, os irmãos, de verdade, em vez de usá-los, porque elas não são o meio para um fim, irmãos. O fim, Deus é o fim. Para Ele são todas as coisas, por Ele são todas as coisas. Irmãos, a reflexão para nós nessa manhã é como nós podemos viver uma comunidade formativa. Comunidade formativa é viver num lugar onde eu continue sendo formado, moldado, transformados, e isso através do Evangelho. E quando nós aplicamos o Evangelho à nossa incredulidade, nós podemos olhar em primeiro lugar, olhamos para a cruz, lembramos de Jesus, e lembramos que Ele é um Salvador muito melhor que nós. Lembramos que na cruz Jesus foi abandonado pelos amigos mais próximos, rejeitado até pelo Pai, no momento que todo pecado esteve ali sobre ele, um momento de escuridão, mas isso aconteceu para que ele pudesse ser aceito. Ele experimentou o pior e mais doloroso tipo de rejeição, para que ele pudesse ser aceito da forma mais segura e duradoura possível. Na cruz, Jesus deixou de ser o centro do seu próprio mundo, para que ele pudesse, a fim de que eu e você pudéssemos ser restaurados para um relacionamento vivo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento crescente com Deus, que agora nós podemos confiar nele, porque é Deus que é o centro da minha vida. Não sou eu que sou o centro da minha vida, é Deus que é o centro e controla todas as coisas. Foi lá na cruz que Jesus demonstrou que eu posso confiar nele, que todas as minhas necessidades serão supridas. Eu posso ter certeza que Deus me ama, vai cuidar de mim, que Ele já cuidou de mim da maneira mais importante, quando Ele enviou o Filho dele para morrer por mim.
Irmãos, o Evangelho não significa apenas boas notícias em geral. São boas notícias para nós, nas nossas lutas particulares, na nossa vida. E a vida em comunidade é um dos meios mais graciosos, irmãos, de Deus para nos mostrar quão bom é o Evangelho, quão bom é viver para a honra e glória dele. Eu e você precisamos da comunidade. Eu e você precisamos estar aqui, precisamos participar, precisamos nos envolver, não só porque ela é fundamental, mas porque é na comunidade que nós seremos formados. Sem a comunidade, irmãos, é impossível que eu e você nos tornemos a pessoa que Deus planejou para nós. Sem a comunidade é impossível que você se torne uma pessoa de acordo com a vontade de Deus. Efésios 4, está pequenininho aí também, esse eu queria ler com você, Efésios 4, versículo 14 e 16, que diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, todo o corpo, todos nós, crescemos e nos edificamos a si mesmo em amor. É o que diz o texto. Nós precisamos crescer na unidade da fé, nós precisamos avançar, nós precisamos ser moldados. Irmãos, nós estamos aqui para viver uma comunidade formativa. Nós estamos aqui para viver, para servir e de alguma maneira sermos moldados. Vamos abençoar, mas também seremos abençoados, todos nós aqui. Eu queria, para terminar, fazer uma reflexão junto com você. Talvez você esteja passando por alguma luta, talvez você já passou, talvez você esteja vivendo algum relacionamento que precisa ser ajustado. Pense nisso e como essa luta que você já viveu, que você está vivendo, ou a sua reação a essa luta, de alguma maneira demonstrou ou expôs algum pecado, expôs alguma intenção que não é a melhor intenção, alguma incredulidade, algum egoísmo, alguma idolatria. E se isso acontece, irmãos, de que maneira a morte e a ressurreição de Cristo, o amor de Deus despejado por nós, afeta o modo que nós devemos responder a essas lutas, irmãos, o modo que nós devemos responder a essas situações, de que forma a obra do Espírito Santo pode nos libertar, para que nós possamos agir diferente, irmãos, para que a nossa atitude seja diferente, para que a nossa postura seja diferente no meio dessa situação. Irmãos, comunidade é parte dos meios utilizados por Deus para nos formar, moldar e nos santificar como filhos dele. O Espírito Santo usa nossas lutas e falhas na comunidade para revelar nosso pecado e mostrar a necessidade de que nosso coração seja transformado, modificado, moldado, formado pelas promessas e pelo poder do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Eu queria terminar com o último slide, que foi a mesma pergunta que a pastora Elise fez para nós. E nós vamos ser desafiados nos próximos domingos, irmãos. Veja, nós estamos seguindo o material, a pastora falou domingo, eu falei hoje, e confesso que situações aconteceram para que eu pudesse falar, cara, isso aqui foi escrito para mim.
eu preciso, de alguma maneira, aplicar isso na minha vida. E como a gente tem que estudar antes de pregar, então é como se você fizesse um furo e aí depois você tem que furar de novo no mesmo lugar, sabe? Então é revisar aquilo que Deus quer falar. Se a minha vida e a sua vida for centrada em Cristo, o que isso mudaria? E que isso mudaria pessoalmente? O que isso mudaria na nossa vida comunidade, na comunidade? O que isso mudaria na tua vida, na tua família? O que isso mudaria? Uma vida centrada em Cristo é uma vida em comunidade, irmãos. É uma vida, uma comunidade formativa, para que possamos crescer em tudo, irmãos, naquele que é a cabeça, que é Cristo, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina